Bom, eu queria dizer, gente, que a Luana, na verdade, era a ginasta que eu me inspirava muito, né? Então, é recíproco aí a admiração. Mas, assim, eu descobri a ginástica, por incrível que pareça, Luiz, eu acho que é um fato muito legal de compartilhar com você, porque eu estava no aniversário de um primo. Sempre fui uma criança extremamente serelepe. Então, eu não parava, né? Eu subia, descia, escalava árvore, escalava as coisas em casa. Meu pai e minha mãe ficavam doidos, sabe? Tipo assim, eu ia num restaurante, se tivesse uma sacada, eu tava do outro lado da sacada, entendeu? Tava lá fora da sacada, assim, eu era terrível. E aí, no aniversário de um primo, tinha um treinador romeno. E eu sempre fui forte, né? Apesar de que quando eu era menor, assim, eu não fazia esporte nenhum. Eu era uma criança, tipo, normal, que ia pra escola e fazia educação física na escola, sabe? Mas eu sempre tive essa coisa de querer correr, querer fazer várias coisas. Então, o meu repertório motor, quando eu era criança, já era bem desenvolvido. E aí, nesse aniversário, foi muito legal, porque eu tava lá fazendo estrela e já fazia ponte, tudo sozinha, sabe? Aprendi tudo sozinha. Assim, aquelas coisas da escola, né? Fazia parada de mãos no banheiro, sabe? Aquela coisa de uma faz aberta, outra faz fechada, essas coisas. E daí esse treinador me viu e ele falou. Aí ele me chamou assim, eu fiquei morrendo de medo, né? Porque como eu era muito arteira, eu levava muita bronca. E aí ele falou assim, eu quero falar com a sua mãe. Daí eu, ai meu Deus, o que eu fiz? Já fui chamar minha mãe, né? Daí ele foi falar pra minha mãe que eu tinha potencial para fazer ginástica. O clube que eu comecei, na verdade, foi o clube que eu sou sócia, que é um clube que chama Círculo Militar, aqui em Campinas, e ele só tinha ginástica rítmica. E eu não gostava. Eu achava, assim, que não tinha nada a ver comigo, eu queria jogar futebol, sabe? Mas, se não fosse por esse cara, eu acho que eu não teria vivido o que eu vivi até hoje, sabe? Porque, e até hoje, assim, às vezes eu penso e falo, gente, onde tá essa pessoa? Porque eu gostaria muito de agradecer, porque se não fosse por ele, eu acho que eu não teria vivido o que eu vivi, sabe? Eu não teria tido a oportunidade de ir para países no exterior que eu conhecia, eu não teria a oportunidade de trabalhar com o que eu trabalho hoje, sabe? E isso tudo veio desse ponto que eu quis falar, porque e eu quis muito compartilhar isso, porque nós somos pessoas que nós temos o dever de procurar talentos, né? Você vê uma pessoa na rua, por mais que não seja do seu esporte, por exemplo, que no nosso caso é a ginástica rítmica, mas se você olha e fala, nossa, essa guria aí tem um corpinho de, sei lá, de nadadora. Eu acho que, assim, é fundamental a gente falar com os pais, sabe? E dar essa indicação para que essa criança tenha a possibilidade de experimentar um esporte, que foi assim como eu fiz. E aí, logo nas primeiras competições, assim, eu fui super bem no brasileiro, eu não tinha nenhum ano de ginástica. E eu lembro que eu fiquei entre as 15 melhores, assim, e fui me apaixonando conforme o tempo foi passando. Porque daí eu já treinava nesse Bom Fim que a Bruna falou. Mas eu não tive uma carreira muito fácil, assim. Eu tive uma técnica, quando eu era mais nova, que ela era muito difícil. E eu tive muitos traumas por conta dela, assim, pra você ter uma noção. Consegui conversar com ela de novo depois de quando eu tinha 21 anos. Então, eu lembro que eu mudei de clube depois. E quando eu retornei, eu não conseguia mais treinar com ela. E logo um outro clube aqui em Campinas, que é o clube que eu trabalho, que é o Círculo Militar, o Regatas aqui em Campinas, o Campineiro. E eu tô lá, assim, mais ou menos até hoje, entre indas e vindas, porque eu fui morar em São Paulo, enfim, fui fazer outras coisas na vida, mas sempre acompanhei a equipe aqui, sempre ajudei nas coreografias, tive convite para voltar a treinar, sabe, assim? E hoje eu tenho essa possibilidade de estar lá dando aula
E gosto muito de fazer isso, né? Compartilhei isso com você essa semana, que eu sou uma pessoa extremamente preocupada em fazer as meninas fazerem os exercícios da forma correta, por mais que elas não tenham, é, não tenham a consciência corporal ainda e precisem fazer tudo muito de uma forma elástica, plástica, né? Ai, precisa ter a perna aqui atrás da orelha, mas calma, se ela não tá encaixada, para mim é muito mais importante que ela tenha uma articulação saudável do que uma perna que vá na lua, assim, né? Enfim, tô misturando os assuntos, mas eu acho que vai dando conexão aí com o que a gente tá falando, né? Que eu acho legal compartilhar. Mas, assim, oportunidades que me abriram muito. A oportunidade do Faustão foi realmente uma oportunidade que veio da ginástica por muitos caminhos, na verdade. Primeiro porque eu sempre, desde criança, como eu falei, né? Eu sempre gostei de estudar o repertório motor e eu sempre, inclusive, eu tinha até um pouco de toque, sabe? De fazer com a direita e com a esquerda. Eu sou ambidestra porque eu tinha esse toque, assim. E aí, pior que é verdade. É raro isso, né? É raro. Quero ver a ginasta que faz isso. Eu sou muito assim, e eu tenho uma coisa de desafio na minha cabeça, que eu trabalho isso muito com os meus alunos, até de personal, sabe? Eu sempre falo, desafie-se, vá um pouquinho a mais. E eu sempre, mas sempre, gente, minhas técnicas assim não podem mentir, porque eu sempre me dava muito mais do que eu podia. Muito mais. E isso me trouxe muitas lesões também. Eu sempre fui uma ginasta que falava assim, ah, tem que fazer 20, eu fazia 30, sabe? E isso também me abriu muitas portas na vida, porque muitos lugares que eu ia trabalhar, a gente sempre tem dessa rigidez da ginástica e tem dessa disciplina da ginástica, a gente se sobressai, porque não é qualquer um que já passou pelo que a gente passou. Lana, você sabe melhor do que eu que é estar num ginásio. E às vezes, eu lembro que teve uma entrevista que eu dei uma vez, e aí eu falei assim, ah, eu queria ir pro shopping com as minhas amigas. Tipo, hoje eu olho e falo, graças a Deus que eu não fui pro shopping com as minhas amigas, né? E que toda essa carga emocional que a gente passou contribuiu para a profissional que eu sou hoje, né? Mas enfim, voltando lá, né, pro assunto do Faustão, tinha uma menina que treinava do nosso lado. É que, na verdade, assim, aqui em Campinas é de um lado a GR e de um lado a ginástica artística. Daí tinha uma menina que trabalhava na ginástica artística, com TV, essas coisas, e ela sempre chamava. Beleza. Aí tinha uma menina que treinava comigo, que é a Gabriela Santos, uma bailarina maravilhosa, excepcional, assim, ela é bailarina de ponta mesmo, super linda. A mãe dela era bailarina, o pai era bailarina, inclusive a mãe dela era nossa professora de balé. E hoje ela é bailarina, assim, da Cláudia Leite, sabe? Por ela ter corpão violão, ela não conseguiu continuar na carreira de bailarina clássica, mas enfim. E ela um dia falou assim, ai, putz, ela fazia parte de uma banda baile, e aí ela falou assim, ai, que droga, não vai ter, tá faltando uma menina. E aí, né, a pessoa serelepe falou, eu vou? Ela, como assim você vai? Eu falei, eu posso ir no lugar dessa menina, não tem problema nenhum. E assim, eu tava naquela época, tipo, de adolescente que queria ganhar dinheiro, sabe? Então, qualquer dinheiro que vinha era ótimo. E eu fui, inclusive, para casa de uma. Eu não lembro direito, tá? Mas eu acho que era mais ou menos assim. Fui para casa da Carol pegar as coreografias. Cara, era muita coreografia. Era muita coreografia. E ginástica não tem nada a ver com dança, né? Você sabe. Que ginástica é uma coisa, dança é outra. É a mesma coisa que falar que handball é igual a futebol. Não é. Não é. Bom, aí eu fui, peguei as coreografias e tal, mas assim, cara, de verdade. Eu não decorei todas, tô sendo sincera. Mas eu sempre gostei de arte. Então, no colégio, eu sempre fui envolvida com essas coisas de arte. Então, eu fazia parte do teatro. Quando tinha alguma coisa do colégio, eu estava sempre lá e sempre me chamavam porque eu era ginasta. Então, eu sempre fazia coisas no colégio, sempre, sempre, sempre. Então, eu tinha essa coisa de carão. Sempre tive, sempre. E eu tinha até, quando eu competia,
algumas árbitras, eu competi individual e conjunto, né? E as árbitras pediam para eu fazer menos expressão, acredite, porque eu destoava das meninas. Eu sempre fui muito expressiva, né? E esse dia lá chegou na baile, menina, sei que a mulher me adorou, a dona da banda me adorou e a coreógrafa me adorou. Foi super legal. Eu tive uma experiência, assim, única. E eu até, assim, não era meu objetivo. Eu tava lá pra ajudar só, sabe? Mas foi muito legal. Aprendi muitas coisas. Eu fui pouquíssimas vezes. Só que isso plantou uma semente. E a pessoa que era coreógrafa, que era a Carol, que inclusive ela namora o Chico da seleção brasileira, da seleção artística, né? Isso, masculina. Maravilhoso, né? É um casal, assim, que eu admiro muito. Ela gostou muito de mim. E aí, numa oportunidade que teve um teste lá no Faustão, ela me ligou. E assim, muito engraçado, Lu, porque no domingo assim anterior, gente, eu não vejo TV, tá? Eu confesso. Eu tenho uma TV em casa que eu nunca liguei. Porque eu ganhei do meu avô que faleceu, mas eu nunca liguei, gente. Nunca liguei. Então, assim, eu não assisto TV. Só que nesse dia, eu liguei a TV. Era tipo ano novo, não era ano novo, era tipo, passou o ano novo, assim, sabe? O primeiro domingo depois do ano novo. E aí eu vi a Carol era bailarina do Faustão, e aí eu olhei e falei, nossa, a Carol tá super bem no Faustão, né? Que legal! Cara, isso era domingo, ela me ligou na terça-feira. Pri, tem um teste assim, assim, assado. Eu falei, Carol, você me conhece, eu sou ginasta, eu não tenho nada a ver com isso. Carol, pelo amor de Deus. Ela vem. Eu falei, tá bom, eu vou. Menina, eu fui prestar esse teste. Pensa numa pessoa pangaré. Era eu. Porque assim, eu acabei de dizer, a ginástica não tem nada a ver com o balé. As meninas no balé têm uma sacada totalmente balé de dança, tá, gente? Não, desculpa, tô englobando tudo aqui, né? Elas têm outras sacadas, sabe? É toda uma postura diferente. Daí eu cheguei lá, e assim, eu sou atriz, né, por formação. Então, assim, teste de atriz, você vai e é tipo, parece presídio. Você tira uma foto de frente, uma foto de lado, retinho, né? E no Faustão você tem que ter toda uma pose, sabe? Um olhar, um sorriso diferente, sabe? E eu nem imaginava isso, né? E assim, eu precisava ser a primeira porque eu ia trabalhar mais à tarde. Aí, tô quase chegando no segundo pedágio, eu recebo uma ligação falando, Priscila, você precisa voltar para refazer o teste. Eu tenho quase certeza assim, que teve um pouco do dedo da Carol, sabe? Porque, tipo, parecia uma pangaré no teste. Eu nunca tinha usado cílios postiços na minha vida. Eu nem imaginei que existia cílios postiços, sabe assim? E aí, foi muito legal, porque eu cheguei lá e eles já começaram, Priscila, você? Aí colocaram cílios postiços. Aí, bom, você tem que fazer assim, assim, assim e tal. E no fim eu acabei passando nesse teste, fui pro balé e ensaiei, acho que durante 3 anos. 3 anos, perdão. 3 meses. E aí veio a notícia no final que eu não tinha passado pro balé principal, porque eu já tinha mais do que 25 anos. Eu tinha 27 na época. E eu não fiquei triste em nenhum momento, porque, gente, eu nunca tinha imaginado na vida que eu poderia estar lá, sabe? Então, assim, pra mim foi uma super conquista. Beleza. Aí, Lu, passou uma semana, eu recebi uma ligação de novo. E aí veio porque a ginástica fez diferença nesse momento na minha vida. A gente tinha ensaio, cara, era muita coreografia. Eu não tô brincando, era tipo assim, umas 97 coreografias pra decorar. E de vários estilos. Não tô brincando, era muita coreografia mesmo. Era uma coisa assim, surreal. E lembra que eu contei que eu era aquela menina que se pedia 20, eu fazia 30? Quando chegou nos treinos do balé, assim, eu não parava de treinar das 2 às 5 horas da tarde. E assim, às vezes eu evitava até de fazer xixi, de ir no banheiro, porque as meninas que estavam competindo comigo eram todas bailarinas. E naquela época eram todas bailarinas mesmo. Não eram meninas, tipo, que fazem mais ou menos. Eram meninas dançarinas, tipo assim, que já tinham
estado em outras emissoras, que, sabe, eram meninas muito feras. Eu tava competindo só com mulher top, sabe? E além de serem maravilhosas, né, gente? Que você não tem noção. Você entra lá, é tipo uma mulher mais linda que a outra. Aí, eu chegava às 2 horas. Mas assim, eu chegava antes, né? Mas assim, das 2 às 5 horas, eu ensaiava, gente, sem parar. Eu emagreci muito, assim. Eu acho que naquela época, eu emagreci sem brincadeira, uns 5 quilos. Se não foram mais. E eu emagreci 5 quilos, gente, de, ralação. Ralação, ralação, ralação. E assim, eu dava aula de manhã, ia pra São Paulo, ensaiava no período da tarde, vinha pra Campinas e dava aula até a noitão. Porque eu não podia deixar de ganhar dinheiro, né? Eu tava ensaiando, mas eu não tava ganhando nada. Então eu não podia deixar de ganhar. E assim, eu não só ensaiava na hora do ensaio. Eu ensaiava de final de semana, eu ensaiava antes de dormir, eu passava coreografia. A gente acha que ninguém tá olhando pra gente, né? Mas as coreógrafas estavam sempre de olho em mim. E eu não sou o tipo de pessoa puxa-saco. Então eu chegava e eu falava oi pras coreógrafas. Eu não tinha intimidade com elas. Então eu falava oi, era educado, sabe? Mas eu não ficava, O mínimo, né? ai, Carol, ai, não sei o que, sabe? Porque não é o meu perfil, não é, né? E passou, assim, uma semana, elas me ligaram de novo, porque abriram os quadros. E aí elas falaram assim, Priscila, você tá aqui por conta do seu caráter. Porque você treinava do momento em que você chegava até o momento em que você ia embora. E, gente, é real. Às vezes eu não parava nem pra comer. Eu lembro que eu chegava assim no carro para dirigir, eu tinha vontade de comer doce. E eu nem gosto de doce, mas assim, eu tinha vontade de comer. Porque imagina, eu tinha gastado energia até, tinha vindo do meu outro trabalho, eu almoçava pelo nariz, assim, era uma piração, sabe? Foi uma época muito doida da minha vida que eu amo e abençoo demais, assim, tenho uma gratidão por isso, sabe? Porque me construiu muitas coisas e me trouxe muitos benefícios. Mas a origem dessa dedicação, a origem desse treinamento incessante. A Fer agora, a Bacari também entrou, a Fer Bistotti aí que tá aparecendo, entrou, treinou comigo a vida inteira. Inclusive, ela foi da seleção brasileira, competiu com a Peixinho. Sim. A Peixinho era de São Paulo, a Roberta Zago, enfim. E assim, isso tudo, essa disciplina, essa busca da perfeição, que eu já melhorei muito, porque acho que a gente tem que tratar também, né? Não dá pra ser sempre, né? Mas isso tudo, eu não tenho uma micro dúvida de que tenha sido o esporte que trouxe pra mim, sabe? E não só o Faustão me abriu muitas portas, não só o esporte me abriu muitas portas, mas as viagens foram extremamente importantes, né? Ter contato com outras culturas é extremamente enriquecedor, né? Assim, é uma coisa que você leva para o resto da vida. E aí eu paro e penso, imagina só se os meus pais, ou se aquele cara lá atrás não tivesse falado que eu tinha potencial para fazer ginástica. Imagina se meus pais tivessem sido moles, sei lá, menos exigentes. Meus pais nunca, para falar a verdade, assim, meus pais nunca falaram que eu tinha ou não o que fazer, sabe? Mas eu sempre tive o apoio deles no sentido de que eu sempre quis fazer. Do tanto que eu treinava de segunda a sexta e muitas vezes no sábado, né? E no domingo eu ia pro clube que eu sou sócia para treinar sozinha no ginásio. Porque o clube, olha só, isso é muito enriquecedor saber. O clube que eu treinava, que foi meu primeiro clube, não tinha altura. E a gente treinava num lugar muito pequeno. E às vezes a gente treinava num salão social. E não sei como são os salões sociais agora, mas assim, naquela época era de taco. E eu lembro até que teve uma competição interna que a gente fez lá, que eu caí de bunda porque eu escorreguei, porque eles enceraram o chão. Mas eu tomei um tombo que eu lembro da vergonha até hoje, assim, sabe? Mas tudo bem. Mas não tinha altura, nem nessa salinha pequena, que era tipo uma sala bem pequena de balé. E nesse salão, a Bruna, acho que se tiver aqui ainda, vai confirmar isso, também não tinha altura, porque eles colocavam, para deixar mais bonito, assim, no teto, tipo uns tecidos. Eu treinava no chão de piscina. Piscina. Aí, ó, a Bruna falou, lembro, tá vendo?
E aí, onde eu podia treinar os lançamentos? Eu só podia treinar numa área externa. E eu treinava num chão de piscina, que é duro pra caramba, sabe? Me dá até... Eu fiquei até emocionada agora de lembrar disso. Mas é porque hoje, assim, você vê que é uma infraestrutura totalmente diferente, né? É. E na minha época, a gente não tinha essa infraestrutura. E era na raça mesmo. E que me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, né? Eu sou muito raçuda. Do tanto que nos conjuntos, assim, a maioria das colaborações era eu que fazia. Porque, cara, eu tenho uma coisa, assim, que se me mandam fazer, eu faço. Mas eu tenho, assim, certeza que foi o esporte que fez isso pra mim. Que foi a disciplina da ginástica. Olha lá, tá vendo? Todo mundo ia embora e você ficava treinando. Eu era muito chata. Eu era muito assim. Caxias, sabe? Eu lembro que tinha um preparador físico, isso já mais velha, tá? Eu já tinha mais ou menos uns 17 anos. E eu fazia uns testes físicos que ele falava, cara. Eu não sei se você lembra da Laís Pasqualino. Foi da Sim. seleção brasileira também. Ela treinou comigo. E a Laís, ela sempre estava abaixo de mim nos testes físicos, mas era assim, por exemplo, um teste de abdominal lá que a gente fazia, eu fazia 20. A Laís que vinha atrás de mim fazia 7. Aí a gente fazia um negócio, fazia a sustentação 90 graus, eu sustentava 1 minuto e 47. A Laís vinha depois de mim, sustentava 37 segundos. Sabe, umas coisas assim? Sim. Porque, cara, eu era pirada. Pirada. E eu ainda sou. Quando fala-se de trabalho, eu tenho isso ainda, sabe? De fazer até um pouquinho mais que o limite, eu vou confessar. Mas Então, nossa, eu acho assim importantíssimo você falar essas coisas, sabe? Com detalhes assim, porque às vezes os detalhes fazem toda a diferença. E às vezes uma coisinha que a gente fala assim, que quem tá ouvindo precisa ouvir, vira a chave, faz todo sentido, né? E assim, uma coisa que você falou no começo é a questão de nós, enquanto professores de educação física, ter esse olhar, esse feeling de reconhecer os talentos e incentivar. Porque eu percebo assim que às vezes, dependendo do esporte, a gente quer segregar assim, e ai, se tiver cara de ginasta, se tiver biotipo de ginasta, eu vou lá e quero para mim. Agora, se não for do meu, também não, entendeu? Tem isso. Isso existe. Nesse mundo muito, muito. competitivo, existe muito. Então, assim, pensa, se esse professor não tivesse, né, chegado em você, nos seus pais e falado hoje, nem quem, né, assim, a sua Não história de teria, vida seria diferente, com né? E certeza. assim, eu vejo assim você falando, eu lembro que nem da minha história. Gente, sabe, esses dias quando eu estava começando um projeto de um trabalho, eu perguntei para minha mãe assim, falei, mãe, se você fosse indicar para uma amiga sua a ginástica para a filha dela, por exemplo, por que você indicaria? Qual seria o motivo? Assim, porque minha mãe conheceu o lado bom, os dois lados da ginástica, né? Aquele lado bom que a gente vive, que é o começo e tal, mas esse não é um lado ruim, mas é um lado do esporte de competição, né? Então, conheceu, sim, viveu junto esses dois lados. Então, por que você indicaria hoje uma amiga tua para colocar a filha dela na ginástica? E acho que minha mãe está até assistindo, ela pode falar. Ela falou assim, por causa da responsabilidade e da disciplina que o esporte trouxe para você. Pelo que você se formou, lógico que isso eu entendo, eu vejo o esporte como reforço de valores, assim, que vai Com muito do que certeza. você tem em casa, né? E Uhum. com o esporte, às vezes, a gente consegue consertar algumas coisas, endireitar algumas coisas. Mas se a criança já vem com essa base de casa, isso faz toda a diferença quando ela está no esporte. E hoje eu não consigo imaginar uma criança crescer sem passar por um esporte qualquer que seja, entende? Não falando exclusivamente de ginástica rítmica. E aqui, quando eu tô aqui, quando a gente está nas lives, quando a gente está falando aqui, fazendo conteúdo exclusivo sobre ginástica, eu gosto de abranger tudo isso. As minhas alunas que... Aí, minha mãe falando, verdade, isso mesmo. As minhas alunas que estão aí podem falar.
a gente tem que pensar nesse desenvolvimento global. E isso, pós-ginasta, a carreira que é tão curta, a gente tem que pensar, né? E a gente assim, nós, enquanto professores, a gente tem o dever de fazer isso, né? De descobrir um talento, ver um potencial e incentivar e colocar esse povo para frente. Se você conhece um professor de natação, de karatê, de judô, de qualquer coisa que seja, coloca esse povo, né? Porque o esporte, ele transforma a vida das pessoas. E assim, vendo você falar, é bem isso mesmo, né? Aquela raça, aquela coisa de, meu, tá com dor faz, tá sem dor faz também, tá no seu... Nossa! E esse, né? E assim, a gente que participou de competição é muito mais assim, a flor da pele o negócio, né? Muito, muito. E outra coisa, conta aí, quando que a gente se cruzou nesse mundo da ginástica aí? Calma, deixa eu pensar. Quando que foi? Foi num campeonato em Foi num Espírito brasileiro, eu Santo. acho. Foi num brasileiro em Espírito Santo. Tava você, a Sheffer, A a Laís, a quem? Nicole, a Laís, Nicole. Linda também, Nicole. a Nossa, Nicole, a lembro. Laís. Vocês eram bem parecidas, né? Sim, a gente era um pouco parecida, aham. E vocês competiram conjunto também. Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que foi em 2002. Gente, eu não sou boa com época, com ano, não, assim, que nem você, de Eu tenho, falar que foi não, tal ano, não sei. eu tenho certeza que foi em 2002. Agora, assim, eu fiz uma cronologia aqui na minha cabeça, porque eu tenho um pouco dos conjuntos na minha cabeça, sabe? E esse ano de Aham. 2002 eu não competi conjunto, eu competi só individual. E, nossa, para mim foi um campeonato muito difícil, porque eu tinha mudado de clube e eu ainda tinha um resquício muito pesado da minha outra técnica, assim, ela acabou com o meu psicológico, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque, assim, eu tive muita sorte de não ir para um caminho ruim, de repente, e nem ter desistido, sabe? Mas a gente, como técnica, tem que se importar como falar. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou: disciplina é diferente de. Eu esqueci a frase, mas depois eu escrevo para você. Mas assim, você cobrar uma disciplina, cobrar certa, uma certa atitude, é diferente de você ser rígida de uma maneira ruim, né? Negativa, né? Negativa. E assim, ela me colocava muito para baixo. Então, assim, eu vou ser bem sincera e não tô me fazendo de vítima, até porque isso já foi, mas eu sofri muito. Então, para mim, esse ano foi muito difícil, assim. Eu tinha até medo de entrar em quadra, sabe? De tanto que ela me deixou traumatizada. E aí, depois, em 2003, eu comecei a ser feliz na vida e voltei a competir. Aí Superou. eu comecei. Aí superei, foi uma outra vivência, sabe? E mudou tudo, mudou a minha forma de enxergar a ginástica. Foi aí que eu comecei. Olha, acredite, eu já tinha uns. Calma aí, a gente era juvenil. Acho que a gente tinha 13 a 14 anos, É. mais ou menos, né? Uhum. Agora, você imagina eu começar a gostar realmente de ginástica com 15 anos, mais ou menos? E já tava, assim, há muito tempo no esporte. E aí começou a virar paixão mesmo, sabe? Comecei a entender o amor que era pelo esporte. Antes era uma coisa meio que de provação, era uma coisa meio. Eu gosto de desafio, então eu acho que eu fazia por desafio mesmo. Mas Aham. até hoje eu sou apaixonada por esse esporte, assim, é bem até difícil às vezes de pensar. Hoje eu tenho um espaço de personal que vai super bem. E, tipo assim, eu divido a minha atenção do meu espaço de personal com ginástica, sabe? Então, eu não ganho nem perto do que eu ganho no meu espaço. Mas me alimenta na alma fazer isso, né? E uma coisa que você falou que é muito importante, acho que duas coisas, na verdade, no que você estava respondendo, né? O que eu tinha falado, é que muitas vezes a gente deixa a menina de lado porque ela não tem um corpo de ginasta. Aqui em São Paulo é muito mais comum do que aí no Sul. Porque aí no Sul vocês têm corpos mais europeus, né? Aqui não. É que a gente não tem meninas tão flexíveis também. E eu, entra onde, então? Ah, você era maravilhosa, vai. Mas assim, vamos concordar que a maioria das Não, meninas aqui, entendi. É o né? biotipo mais longilíneo, assim, né?
Mas então, por exemplo, a Bruna é muito fofa. A Bruna falou, você nasceu pra isso. Mas na verdade eu acho que eu nasci pra trabalhar com arte mesmo, sabe? Hoje eu vejo. Porque eu nunca tive o corpo de ginástica rítmica. Então eu Duas. sofri muito com isso. Então, eu sofri muito. Dieta, então, nossa, mas assim, eu tive a sorte de ter uma técnica que me aceitou com o corpo que eu tenho, sabe? E não desistiu de mim. Porque eu sei que muitas técnicas desistem, né, da menina. E você sabe disso, muito mais do que eu, Lu, porque você vivenciou num clube que era só ginástica, né? Era um clube de ginástica, não era um clube, por exemplo, como o meu, que eu tenho várias Sim. modalidades dentro, né? Então, assim, a menina precisa ser magérrima, a menina precisa ser puro osso, e na nossa época não tinha essa conscientização que tem hoje. Então, se você Não. tinha músculo, você era uma menina forte, né? Você era uma menina que tinha uma coxa bonita. Não tô falando que você era gorda, nada. Não tô falando que você era... Mas era uma menina que você percebia que tinha força. Que tinha uma coxa forte. Só que na nossa época, a coxa Não forte era bom. não era bom. Não era Então... suficiente. Precisava ser Exato. magra e esguia, né? Então, assim, eu acho que a gente sofreu um pouco com isso no sentido... Olha lá, a Bruna também sofreu por conta disso, porque a Bruna tem um corpo parecido com a gente. Mas, assim, eu sofri muito por conta de dieta também, sabe? E isso, hoje, me deu muito tato de conversar com os meus alunos. Olha só, né? Como uma coisa lá no meu esporte, voltando de novo para trás, né? Hoje eu tenho tato de conversar. Hoje eu sei o que o aluno passa. Porque eu vivi de dieta a minha vida inteira. E, por incrível que pareça, hoje eu acho, né, que muito mais musculosa do que antes e eu peso praticamente a mesma coisa, né? Porque hoje eu sei o que é comer de verdade. Hoje eu entendo. Eu não posso reclamar da época que a gente viveu. Veja, não estou reclamando das minhas técnicas, nem das nutricionistas que cuidaram de mim, porque vivemos em outra época. Não tinha essa percepção do exercício físico. Não tinha essa percepção da nutrição. Eram coisas totalmente diferentes. Então, assim, não posso comparar. Mas isso que eu passei me fez ser o que eu sou hoje com os meus alunos. Né? Eu trago isso de diferencial quando eu tenho um obeso na minha frente. E eu sei o que ele passa. Eu sei o que é vontade de comer e não poder comer. E ter aquela vontade. E de você engordar mesmo não comendo. Porque teve uma época, meu Deus, Luana, eu fui competir. Não, é sério, cara. Eu olho hoje. Teve uma vez assim que a gente se reuniu. Acho que faz uns 2 anos assim, a gente se reuniu pra assistir um vídeo. E eu falei, meninas, como é que vocês me deixaram entrar na quadra desse tamanho? Cara, eu não sei até hoje o porquê, mas eu acho que foi. Engordei assim de estresse. Eu tava pesando, acho que 6 quilos a mais do que eu tô pesando hoje. Nossa. Era de puro estresse, né? Porque assim, não comia direito, não dormia direito e tinha que treinar, sabe, horrores. E eu precisava ganhar dinheiro também nessa época, porque eu já era mais velha. E, cara, não sabia porque eu tava engordando, não sabia porque eu tava engordando. Aí depois passou todo o estresse e emagreci. Só que, volto a dizer, a gente não tinha todo esse conhecimento, sabe? Então, são coisas mais recentes, né? São descobertas mais recentes. E eu vejo assim, Pri, você falando nesse sentido aí, da questão, né, do biotipo, tudo. Eu também sofri muito com isso, porque na minha época, na nossa equipe mesmo, a gente tinha a Ana Paula, né? Da minha equipe, eram ginastas todas Super da mesma flexível. época. A Ana Paula Schaeffer, que era arregaçada, né? E daí não era tão forte, né? Que era o contrário. Então, assim, naquela época, não tinha um estudo em cima das ginastas, né? O porquê de uma estar mais pesada que a outra. Porque hoje a gente sabe que balança não significa nada. Não significa nada. Nada. Então, e eu lembro muito da minha época de subir na balança e eu ter diferença de 2 quilos das meninas da minha idade, sempre a mais, sabe? Então, assim, e você tá gorda? Não. Meu biotipo é totalmente diferente das outras, por exemplo, né? Então, assim, cada uma tem a sua individualidade
Então, assim, naquela época não se tinha esse olhar. A mesma coisa a questão das lesões. Hoje tem muitas coisas, muitos estudos, muita gente levantando essa bandeira de cuidar das lesões das ginastas, né? O porquê das lesões. Eu vejo assim isso muito focado no rendimento. A gente estava até conversando sobre isso, né? Tudo muito focado no rendimento e a gente esquece um pouquinho desse trabalho de base, que é a parte mais importante, né, do desenvolvimento de uma ginasta. Com certeza. Mas, tipo assim, hoje se tem essa preocupação da questão da alimentação, tudo era muito diferente. Hoje é outra realidade. O código mudou muita coisa, as exigências da ginástica são outras. A gente tinha 18 dificuldades. Lembra? 18 dificuldades, era loucura, tipo assim. Eu nem sei. Hoje, se as ginastas de hoje fizessem os treinos que a gente fazia antes, eu lembro, minha mãe tá aí, não vai me deixar mentir. O meu treino começava às 1h30. O meu pai ia me buscar às 6, 6 e pouco. Era difícil o dia que eu tava pronta com o meu programa de treino para eu ir embora. Né? Tipo assim, às vezes ele tinha que ficar lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, porque enquanto não acabasse o programa de treino, não estava liberada. Né? Então, assim, eu de tudo isso, sabe? Eu faço uma reflexão assim, gente, para trazer para a vida hoje, como foi bom. Tipo assim, se não tivesse sido assim, hoje a gente não tinha essa história para contar, né? Hoje a gente não tinha essa. E hoje a gente não buscava as coisas que a gente busca para a ginástica de hoje, sabe? Para o desenvolvimento de hoje. Hoje eu vejo crianças assim que melhoram 1% a cada aula, sabe? É uma pontinha de pé que arruma de uma aula para outra, de um treino para outro, que você vibra com aquilo, sabe? Eu acho que tem muito mais esse negócio assim que, no meu caso, né? eu tentei assim, Cuidado. no que eu desenvolvo hoje, eu tentei tirar tudo que eu tive de proveito da ginástica enquanto atleta, tudo de bom que eu tive, filtrar o que eu tive de bom, porque foram muitas coisas boas, meu Deus do céu, graças a Deus que eu fui ginasta, e no clube que eu fui, com todas as experiências que eu tive. E depois, quando eu trabalhei com a ginástica de competição, eu tentei passar isso. Primeiro eu errei porque eu quis. Eu errei assim, não. Não, é porque maturidade. a gente tem um. Eu tentei reproduzir o que eu tinha antes. E onde eu trabalhava não tinha estrutura para isso. Né? Então, assim, não deu certo. Então, eu tive que remodelar todo o meu trabalho. E aí, eu comecei a perceber algumas coisas e eu vi que muitas coisas eu fazia como a minha treinadora fazia. E... Falava igual, né? Até Nossa! Eu sei. E hoje eu tenho uma atitude totalmente diferente com as minhas ginastas de escolinha, de um projeto. Sabe? Então, assim, é muita coisa que eu consegui filtrar e graças a Deus foi uma benção. Eu também. Assim, essa coisa que eu falei pra você que eu, entre indas e vindas, né, do clube que eu tô até hoje, assim, foi essencial pra mim. Porque eu vivi o mundo lá fora, sabe? Eu fui vivenciar outras técnicas, no sentido de técnicas de dança mesmo. Eu fui atrás de fazer aulas diferentes e até hoje, como professora, aliás, quem for professora aí, eu acho que essa dica é uma dica que vale R$ 1 milhão. Não deixe de fazer aula com outros professores. Faça aulas. E agora a gente tem isso aqui, ó, esse celular aqui, computador, sei lá onde vocês estão vendo, mas assim, que é extremamente rico e fácil de fazer. Você entra nisso aqui, você já tá no mundo, você já tá vendo aula até... Tá tendo até lives, né, Lu? De professoras do exterior, né? Aham. Cara, você aprende muito fazendo aula com outros professores. Eu sempre, assim, para professores que foram meus funcionários, tinha um professor que falava assim, eu pensei em fazer, sei lá, curso de Pilates. Eu falava, cara, vai fazer Pilates antes. Experimenta. Aí depois você faz o curso. Porque você, como aluno, é o que você falou, você filtra muitas coisas que fazem sentido para você e muitas coisas que não fazem sentido. E às vezes,
Eu falo, né? A gente aprende com todo mundo. A gente aprende com o porteiro até com o cara que é dono da empresa. Com Às certeza. vezes, numa conversa com o porteiro, ou seja, numa conversa com o professor, você olhando a aula dele, ele fala de uma maneira e você fala, nossa, agora eu sei como é que eu posso falar com aquele meu aluno X, sabe? E aí, de repente, seu aluno X entende aquilo que você está tentando, às vezes, falar, nossa, faz 2 Há anos muito que eu tempo. vi. Então, assim, fazer aula de outros professores, para quem é professor, tem que estar, assim, sempre estar fazendo, e não só de uma pessoa, buscar outras coisas. E nós, como pessoas nós como técnicas que trabalhamos com uma parte artística, a gente não pode se colocar num quadrado e trabalhar só com o nosso repertório. Assim, né? Fazer aula. Tem que fazer aula. Vai fazer aula de zouk, vai fazer aula de forró, vai fazer aula de rock, de samba rock. Ou, se não quero fazer aula, vai sei lá, num encontro de forró, sabe? Veja como as pessoas dançam, presta atenção. Hoje tem o YouTube, né, minha gente? Não precisa ir mais. Não precisa, retiro o que eu Nem falei. pode agora. Nem pode agora, fica em casa. Mas assim, o que eu quero dizer é para não parar de buscar, sabe, Lu? Não é sair de casa, mas o que eu quero dizer é Sim, entendi, vá tá totalmente procurar, certo. sabe? Não se limita. Poxa, pegou uma música X e putz, agora isso aqui que eu vou compartilhar é da minha área artística, que eu gosto muito. Que amanhã, inclusive, eu vou fazer a parte no curso da Seleção Paulista aqui, e eu vou falar muito sobre isso. Quem de repente for assistir, eu já vou até começar a falar aqui. Quando você vai montar uma coreografia, principalmente para criança, você tem que entrar no universo dela. E aí, você vai contar uma história. Porque, assim, fazer coreografias é isso. A criança tem que entender que ela tem que contar uma história através do corpo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna. E eu tô montando... Que eu montei, na verdade, uma série para ela do Avatar. Eu fiz ela assistir o filme. Então, assim, ponto 1, repertório. Faça suas alunas assistirem filme. Ai, mas não tem nada a ver com ginástica. Cara, Tem tudo a ver. tudo a ver. Fala pra assistir Deborah Coker. Fala pra assistir Pina Bausch. Fala pra assistir teatro. Fala pra assistir... maravilhoso, Balé de São Paulo. Balé da Cidade é maravilhoso. Vocês não são de São Paulo, desculpa. Mas eu sei que tem outras coisas. Lindo, lindo. Pode ser que elas não entendam nada, mas aquilo vai plantando uma sementinha. Aí, voltando lá para a coreografia, né? Aí, eu fui falando para ela, olha, o Avatar é um bicho. Então, a gente vai nessa parte, ele ainda é humano. E agora ele vai se transformar. Então, você tem que fazer uma cara de transformação. Mas como é que é uma cara de transformação? Não sei, vai buscar. Então, assim, E você descobrir, tem que... né? Exato. E assim, nós, Lu, limitamos as nossas ginastas. Porque a ginástica é um esporte que é soldado. É um esporte que tem que finalizar. Tem que você quase não respira. Mas não é verdade, Lu? É. E Ai, aí, meu Deus. cadê a parte artística? Cadê o negócio que você olha e fala, nossa, que série diferente. Nossa, essa menina tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque ela tá imaginando. Ela não está fazendo apenas as dificuldades. E se tem uma coisa que eu detesto, é ginasta assim, ó. Porque isso aqui é sorrir ou fazer cara de triste, ou fazer cara de brava, não é expressão. Não é expressão. A expressão vem daqui. A expressão, ela reverbera no corpo, que depois eu penso em alguma coisa, aí o meu sorriso sai. Eu preciso pensar em alguma coisa triste para deixar o meu olhar triste. Eu preciso trabalhar isso no corpo. O que é a tristeza no corpo? E esse ano eu fiz um trabalho bem legal com as meninas. E com as meninas eu digo com as ginastas, né? E você percebe que quanto mais velhas elas vão ficando, mais vergonha elas têm e menos elas conseguem se expressar.
porque foi tão colocado na cabeça delas que elas não podem fazer nada de errado, que elas ficam com aquela mentalização de que, tipo assim, descobre a tristeza no corpo. Como é que a tristeza anda? Como é que a felicidade anda? E aí eu peço movimentos muito soltos, assim, minha aula de expressão corporal é bem louca, sabe, Lu? Muito louca mesmo. Parece um bando de gente doida que precisa ir pro manicômio. Excelente, é isso que a gente precisa. Exato, porque a gente precisa um pouco do manicômio dentro da gente, sabe? Porque a todo momento a gente é colocado como a gente não pode errar. Não pode errar, 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 não pode errar. E aí quando você pede pra ginasta inventar algum manejo, ela não sabe, porque ela não consegue olhar pro lado. Ela não consegue ter repertório. Ela não consegue ter uma imaginação. Ela só foi produzida para construir aquilo. Você vai aí por isso que você vê várias equipes que tem tipo 5 ginastas e os passos de dança são os mesmos. Tudo igual. Tudo igual, porque a ginasta não conseguiu contribuir também, porque é fundamental a ginasta contribuir, sabe? Não é o processo de montar uma coreografia. Gente, não tô mais falando nada a ver com a live, né? Tá tudo a ver, vai embora. Ó, vai, quer dizer, não vai tão embora assim que a gente tem 7 minutos pra acabar, pelo amor de Deus. Não acredito. Se você falar demais, brincadeira. Mas eu preciso salvar essa live, hein, pelo amor de Deus. Qualquer Mas coisa assim, a gente começa outra, mas a gente precisa salvar. Tá bom, mas assim, ó, pra falar que a ginasta precisa fazer parte, e tudo bem se ela não conseguir ainda te dar um passo de dança pronto, mas ela tem que estar ali, ela tem que estar participando, entende? Ela Tem que tem estar que estar presente, né? ativa. De Ela tem corpo que e estar... alma. Não... Exato, ela tem. Perfeito, é isso. De corpo e alma. A alma é profundo. A gente trabalha isso muito no teatro. O seu personagem, ele não pode ser raso, que é só o sorrisinho. Ele precisa ser profundo. E aí, Lu, eu faço com as minhas ginastas até elas responderem um questionário sobre personagem. E eu sento e faço esse questionário com elas. Então, assim, eu faço elas pensarem em 30 perguntas que a gente poderia fazer para alguém. Desde que roupa que ela mais... E aí, assim, lógico, gente, a gente tem que entender que muitas vezes são crianças mesmo, né? Então, são perguntas que são compatíveis às idades delas. Então, por exemplo, qual é a comida que ela mais gosta? Né? Qual é o suco? Qual se ela estuda ou não? Aonde ela estuda? Se ela tem amiguinha ou não tem amiguinha? Se a família interfere ou não interfere? Então, assim, é assim que eu vou construindo um personagem com as minhas alunas. E aí elas vão entrar na série de Arco, por exemplo, que era essa série que eu tava falando que é do Avatar, ela vai saber que ali ela é um bicho. E ela vai saber que na série de Fita dela, ela é uma menina da cidade, patricinha. Pode ser que no começo a gente trabalhe com arquétipos, que a gente chama, que são os mais extremistas? Sim, mas ela tá na busca. A criança tá começando a pensar. É um desenvolvimento, né? Não é da noite para o dia. E por isso que é tão importante a gente inserir no trabalho de base. Porque você não vai construir isso numa ginástica no juvenil. Não vai construir. Você não constrói. A ginástica no juvenil, ela já está pronta para entrar no adulto. Ela está engessada do jeito... Ela vai ser... Ela não vai melhorar muito dali para frente. Isso aí, não. Isso é uma coisa que tem que ser construída do início do trabalho. Eu não consigo ver uma ginasta desabrochar no juvenil no sentido de, ela chegou no juvenil, hoje ela é uma ginasta super expressiva. Não. Isso não existe. Eu não acredito. Repertório. Não acredito. Repertório. E por isso que eu falei, assim, ó, um exercício muito legal também, que é assistir os filmes, ir interpretando o filme no rosto, ir interpretando o filme no corpo. De repente, você pode pedir para seus alunos verem um filme, vou usar o Frozen. E aí, elas têm que contar a história do Frozen no corpo durante 1 minuto. Aí, depois, elas têm que contar a história do Frozen com o aparelho. Pronto, já vai ser...
E, gente, eu confesso, agora assim que eu parei de trabalhar com ginástica rítmica e voltei agora e tava trabalhando com dança, quando você coloca o aparelho na mão, Vai cara, nada. dá um... Ai, meu Deus, até em mim, sabe? Que não vou competir, que é só ginástica. Mas porque é uma coisa que você tem que manipular, né? Então, assim, mas mesmo assim, você tá fazendo ela entender. E você pode até falar assim, olha, você tá vendo isso aqui? Isso aqui não é mais a sua garrafa. Isso aqui é a lâmpada mágica que você vai ter que usar e vai transformar, sabe? Você tem que ir Criar, usando né? a criatividade e estimulando a imaginação, porque daqui a pouco ela vai estar fazendo isso sozinha. É. E O você que não que vai eu nem faço perceber. agora? Vai acabar. Só comentar uma coisa antes que eu tava lembrando agora. Às vezes, a gente tem esse trabalho aí engessado, né? Meio que caracterizado dessa forma, engessado. E aí, o que que acontece? As meninas não se conhecem. É. As meninas não se conhecem e elas não se reconhecem como qualquer outra coisa. Tipo assim, como se ela tivesse, como que você falou, um soldadinho, né? E às vezes você pede para as meninas fazerem alguma coisa e elas não conseguem se expressar. Elas Uhum. não conseguem. E isso vai afetar lá na Tá frente. na frente. Vai afetar lá na frente porque elas não vão conseguir expressar o que elas têm dentro delas, desde que seja numa conversa com o namorado, com o marido, numa conversa com a mãe, numa conversa com uma amiga. Se você não conseguir, isso não foi trabalhado na infância, elas vão ter problemas lá na frente. E nós somos responsáveis por isso. Nós, enquanto Exatamente. professoras. Então, o nosso papel, assim, ó, eu não sei nem que palavra que eu poderia usar. É crucial, sabe, para o desenvolvimento delas. Mas vai, que eu já falei. Vai, você. Não, mas eu acho que é isso, assim. Eu gosto muito. Eu acho que eu sou uma. Pra falar a verdade, esse ano ia ser meu primeiro ano sendo técnica aí, mas assim, eu não sei se isso vai dar certo ou não vai, sabe, Lu? Só que antes de eu ter uma ginasta, eu tenho um ser humano na mão. Então, mas não é verdade, obrigada. Mas é verdade, não é, amiga? Porque se você pensa, Você te falou o que eu falei, não sei qual live que foi aí para trás, que eu falei que minhas alunas não me deixem mentir, coloquem aí, Iris tá aí, Lari tá aí, que eu falei assim para elas. Antes de você ter um atleta, antes de você ter uma ginasta, você tem um ser humano. Foi essas palavras. Gente, não me deixam mentir, coloca aí. mas é, ó, a Mari, né, que é minha aluna de personal, foi ginasta também. Ela falou, tá, tô falando que vai muito além da GR do trabalho de técnicas e profissionais de educação física, e vai mesmo. Excelente. Então, assim, e eu sei que na minha época, como ginasta, quando a gente fala na minha época, parece tanto tempo, né, que a gente é tão velha, mas, né, tudo bem, deixa isso pra lá. Não vamos falar da idade. Não vamos falar disso, mas assim, as minhas técnicas eram muito bravas. Muito, muito, tipo, muito. Assim, eu lembro que teve uma vez que a minha técnica jogou uma cadeira na gente. Não chegou a acertar a cadeira, mas assim, e outra coisa, era um som por semana, porque fazia assim, ó, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Era um som por semana. E era CD que voava, sabe? Umas coisas assim. Tipo, Fita cassete. Fita cassete, verdade. Que a gente girava assim, né, na caneta. Na caneta. E assim, totalmente diferente do que eu gostaria de construir, né? Que eu não quero que as minhas ginastas passem por isso, mas também quero que elas tenham disciplina. Eu quero que elas entendam que elas estão ali para treinar e que o negócio é sério. Que por mais que a gente use imaginação, que por mais que a gente trabalhe desenvolvimento motor, que por mais que a gente trabalhe muito melhor hoje uma consciência corporal para não lesionar, o trabalho é sério. Então, assim, eu sou muito séria, sabe, Lu? Eu brinco, eu sou divertida, mas quando eu dou aula, eu sou séria também, sabe? Eu nem sei porque Tudo eu tem seu comecei. momento, né? Tudo tem seu momento, é. Então, assim, a gente tem um ser humano na mão que ele não precisa ser só um ser humano que a gente fala, ai, tá tudo bonitinho. Não, você tem que ter também a pontuação de ensinar com amor. Isso mesmo que acabaram de Tá lá. colocar aí, A Amanda. Amanda tá falando. É isso aí, ensinar com amor. Você falou que você tinha perguntas para mim.
Eu ainda Vai não lá. respondi. Não, mas você já respondeu tudo. Eu falo demais, né, Lu? Não, é que na verdade, como foi desenrolando a nossa conversa, era o que eu tinha para te perguntar. Tipo assim, mas você já falou, mas eu vou só mencionar aqui. Tá. É, uma delas mais pontuais, assim, o que a ginástica significou para você hoje, enquanto mulher, profissional, enquanto uma pessoa totalmente independente. O que que a ginástica significou para você? Tipo assim, é essa palavra mesmo. O que que a ginástica significou? Pergunta profunda e Viu? difícil, hein? Mas eu Para acho que quem trabalha com a alma. para quem trabalha com a alma, eu vou ter que buscar. Mas assim, eu acho que para resumir mesmo, e não sendo superficial, a ginástica foi a minha base de tudo. De tudo mesmo. Porque assim, eu vivi muito mais no ginásio do que na minha casa. Tá. Então, a minha disciplina, a minha vontade, a minha. é, essa coisa, entre aspas, alucinada de trabalho, assim, que eu gosto de fazer, né? Veio, esse entusiasmo veio da ginástica. Eu acho que definir a ginástica na vida, eu acho que eu falaria que é uma base mesmo. Foi uma experiência que eu ainda vivo de uma forma ou de outra, que me proporcionou ser a Priscila mesmo. Me, me proporcionou buscar teatro, me proporcionou fazer educação física. Acho que é base. Top. Outra que eu tinha aqui separado, mas você já respondeu também, mas vamos lá. No sentido assim de qual a maior lição, o maior aprendizado que você teve sendo ginasta? Nossa, me passaram várias coisas na cabeça agora, mas assim, acho que a maior mesmo é saber conviver em grupo. Porque eu tive. E, nossa, meu grupo muito tranquilo. Mas eu aprendi a viver em grupo muito cedo, né? A ter essas experiências de ter que dormir junto, de viajar junto, e tá todo dia junto, E né? conviver com o defeito, com o erro do outro, eu acho que É é. muito. E assim, quando você começa, você sabe bem o que eu vou falar agora. Você sabe muito bem. Começa a passar os conjuntos cravados. Aí erra na última passagem, na última. Não, você quer morrer, não é verdade, Lu? Você não quer morrer? Pra quem é Você quer ginasta, matar quem sabe o que eu errou. tô falando. Você tem vontade de jogar massa na cabeça da amiga. Tem vontade de acertar massa na sua cabeça. Você fala, não acredito! Não! E assim, então eu acho que conviver em grupo talvez tenha sido a minha maior lição. Talvez tenha sido o que eu mais tenha aprendido na ginástica. E acho que levo isso até hoje, né? Porque relacionamentos são para sempre. Aí, ó, a Ana Carol falou que é muito verídico quando você está É, fazendo conjunto e a última parte do conjunto você erra. exatamente. Top. Resumindo assim, hoje, pra gente finalizar. Depois a gente vê se tem alguma pergunta aqui que o povo quer fazer na hora aqui. Tá. Mas assim, resumindo, quem que é a Priscila hoje? Nossa, você sabe que eu tô numa semana difícil para responder isso, Luana. Eu sei. Cara, Mas sabe por quê, Pri? Eu vou te falar uma coisa agora que não estava no meu script, mas eu acho assim que até pensando no momento que a gente está vivendo hoje, no mundo, de tudo que de tudo que é negativo, se você parar para pensar, tem uma coisa positiva. Algum aprendizado de todas essas turbulências que você passou aí, que algumas eu sei, né? De uma semana difícil que você teve, de um final de semana que não foi legal, mas assim, de tudo na vida, quando a gente perde alguma coisa, encerra alguma coisa, um ciclo que se fecha, outro se abre. Então, assim, de tudo que é negativo, alguma coisa tem positivo, né? Isso a gente pode pensar hoje. Quanto a gente está estudando, o quanto a gente está conversando. Se não fosse essa quarentena, se não fosse esse momento, a gente não estaria assim. sim. Os amigos Para da, pensar.
E assim, com a família, né? Quem tem marido, filho, quanto tempo que você está podendo é, é, dedicar um tempo de qualidade, entendeu? Assim, para o estudo que às vezes a gente, na vida corrida que a gente não faz, a gente não tira um tempo para estudar, a gente não tira um tempo para buscar melhorar na nossa profissão, alguma coisa, né? Então, assim, pensando em tudo isso, o que você me diz? Olha, eu acho que a minha maior característica é o que eu sempre fui. Até o negócio assim de direita e de esquerda, né? Que eu tava falando que eu era ambidestra. E até eu era uma ginasta de individual e de conjunto. Eu nunca consegui ser uma coisa só. O meu método de trabalho, de personal, eu trabalho com balé, com ginástica, com musculação, com crossfit, com tecido acrobático, com pilates. Bombril, né? E assim, a vida inteira eu ouvi, Priscila, você precisa ter um foco. Você não pode trabalhar com esse tanto de coisa. E no fim, Lu, esse tanto de coisa que eu trabalhei, que a maioria das pessoas me falavam que era uma forma negativa, é o que faz do meu trabalho ser diferente e das pessoas se apaixonarem pelo meu trabalho. Então, eu acho que a Priscila, ela é um pouco de tudo mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu amo experimentar as coisas. Então, é uma Priscila que gosta de arte e que gosta de educação física num nível muito igual e que não tem que escolher um ou o outro, se eles podem vivenciar juntos. E engraçado que hoje de manhã, agora eu tô lembrando, eu tenho um cara que eu sigo que ele é maravilhoso, se chama Pedro Superti. Eu cheguei a falar pra você dele, não falei? Não, mas vou Menina, procurar. segue ele. Ele Vou chama seguir. Pedro Superti. E ele faz lives todas as manhãs. E eu não consigo mais assistir, porque eu tô dando aula agora presencial de manhã, então eu não consigo. Mas ele deixa gravado durante um dia e às vezes eu consigo pegar o final. E ele falou assim: o ser humano tem essa coisa de querer, como que fala, dividir as coisas. Então, se você trabalha com educação física, você só pode fazer isso. Se você trabalha com fonoaudiologia, só isso. Não, cara, o corpo é um corpo no total. E buscando mais atrás ainda, no meu TCC, eu escrevi isso no meu TCC, que eu queria trabalhar o ser humano como um todo. E é isso, a gente trabalha o ser humano como um todo. Então, assim, por que que eu tenho que ser só educação física? Por que que eu tenho que ser só a pessoa que trabalha com pilates? Eu tenho vontade de trabalhar com outras coisas. Então, eu acho que eu sou uma pessoa, resumidamente, eclética. Falou e disse. Top. Não Muito sei bom. se, nem sei se existe isso, mas eu acho que Sim, é aquela existe coisa. você. Não gosto. Maravilhosamente bem. Ah, que bom. Bom, então eu respondi a pergunta. Respondeu, com certeza. Eu acho assim, tem certas coisas na vida que não tem como você ter essa pluralidade. Tem certas coisas na vida, eu acho que não. Mas isso que você falou faz total sentido, né? Por que que você precisa trabalhar só com uma coisa se você tem coisas que se combinam? Por exemplo, hoje um profissional de educação física, ele pode trabalhar com tanta coisa, olha a nossa profissão, o quanto de áreas que você pode trabalhar. Você precisa apenas buscar conhecimento e querer crescer, querer aprender, querer ter coragem de ir atrás de algo novo e não ficar assim, né, com medo das coisas, o medo da aprovação das pessoas, que isso existe muito, né? Eu tenho que ser aprovada pelas pessoas. Não, eu não tenho que ser aprovada pelas pessoas. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que fazer o que eu gosto, o que me dá prazer, né, que me deixa feliz. E é isso. Eu acho que você tem toda a razão, tá? Excelente resposta. E assim, Pri, eu estava dando uma olhada ali no seu currículo, e daí agora falando isso que você está falando, de ser eclética, se a gente der uma passeada pelo seu currículo, eu não tive condições de escrever tudo que você faz nos coisa. stories. Até porque a menina... Gente, quantas páginas tem aquele currículo? Eu não sei, sabia? Eu te passei faz um tempo que eu não 2 via. currículos de 1 milhão de páginas. Aí Mas eu calma, é um pensando, currículo gente, para eu arte vou e um colocar... currículo para educação
física, vai. É. Mas eu pensei, o que eu vou colocar, senhor? Tem tanta coisa aqui. Se eu for falar, eu não vou lembrar de tudo isso. Então, eu vou colocar algumas coisinhas. Mas, assim, pensando no que você falou de ser eclética, o teu currículo diz isso, né? Você tem muitas coisas de diversas áreas, mas são todas interligadas, né? Tipo assim, bem o que você falou, por que que eu preciso trabalhar só com uma coisa se eu gosto de outras e elas se ligam? Interligam. Ô, Lu, deixa eu fazer uma observação nisso. Olha só que legal, Claro. para quem trabalha com ginástica rítmica. Olha como é importante fazer outras aulas. Tá lá no meu currículo, gente, eu fui monitora de basquete. Uau! Eu fui monitora de basquete. Pensa eu jogando basquete. Na minha altura, eu tenho 1,60. Só que eu fazia com as minhas alunas já exercícios coordenativos com a bola que eu vi no treino da seleção de Israel. Eu vi no treino que a seleção brasileira deixou aberto. Então, Ah, assim, CBG, né? a gente pode trabalhar, a gente pode assistir aulas de outros esportes e trazer isso para o nosso esporte. E não que, assim, hoje eu não trabalho com basquete, mas eu tenho a noção de que eu posso transportar as coisas que eu trabalhei e eu posso também trabalhar com os meus alunos de personal muitas coisas. Por exemplo, a pessoa escreveu aí, faixa marrom de judô. Cara, o que você pode, Amanda. de repente, de trabalhar num conjunto com coisas do sumô? Você imagina, do sumô, perdão, do Do judô, judô. que é a encaixada, sabe? Sei lá, e você pode fazer uma colaboração diferente. Tipo, a gente fica, sabe, Bitolada. se tentando. Então, eu acho que trabalhar com outras coisas é importante por esse sentido. É, e falando, olha, já tô puxando outro gancho aqui. Mas, que nem você tá falando, aqui em Palotina, o meu marido tem uma academia, né? Nós temos uma academia na frente da nossa casa aqui. E ele é responsável pela parte do cross, né? Então, logo depois que eu tive a Helena, que tem 3 anos, eu comecei a fazer cross. E eu me apaixonei. E daí, assim, tem exercícios, né, que a gente faz, assim, que as pessoas, por causa da amplitude, né, da facilidade, por causa do repertório motor, né, então isso fica muito diferente, né, fica evidente, assim, essa facilidade que às vezes as pessoas têm dificuldade de aprender algo novo, a gente pega só de olhar, né. E tem muitos exercícios que a gente faz no cross, que até hoje eu treino, né, eu treino todos os dias, e que quando eu penso, quando eu tô fazendo, você sente um lugar diferente, uma musculatura que pega de uma forma diferente. Falo, gente, se eu fizer isso com as minhas alunas, eu vou fortalecer muito essa área. Né? Que Matou. nem assim, no core, no cross, a gente trabalha muito fortalecimento de core. Né? Então, como meu marido monta o treino, então assim, eu tô mais próximo disso, eu faço planilha com ele. Então, assim, é bem mais minucioso o treino. Que a gente pode transferir muita coisa, né? Porque, assim, se a gente pensar no modo contrário, a gente não transfere tanta coisa da ginástica para nossa vida hoje. A gente transferiu essa garra, essa raça, essa força de vontade de Feita a fazer conexão. para a vida. Hoje, se falar para mim que eu tenho que fazer uma coisa, minha filha, eu vou, não quero saber, eu vou fazer. Eu também. E a gente trouxe isso da ginástica. Por que eu não posso trazer uma outra coisa de outro lugar, de qualquer outra área que seja, para a ginástica? Para as minhas alunas de ginástica, independente se foi de outro esporte ou não, a gente está usando aqui que nem, estou dando o exemplo do cross, né? Você falou ali da Amanda do judô. Mas não precisa ser assim. Essa interdisciplinaridade é muito favorável para o nosso trabalho. Você sabe que uma coisa que você falou agora eu nunca tinha prestado atenção, né? Por que a gente. É a mesma coisa, né? Se a gente trouxe do passado para agora, por que as coisas que a gente não vive a gente também não pode transferir para outras áreas, né? Perfeito. Perfeito. Até porque, assim, eu vejo isso que nem hoje que eu já sou casada e tenho filhas e tenho 2 filhas. Eu tenho muita coisa que eu transferi. Um fato que eu transferi do que eu vivi com a minha mãe, hoje eu transfiro para as minhas filhas.
né? Um fato do que eu aprendi de persistência na ginástica, de buscar essas coisas. Hoje eu falar para Valentina, minha filha mais velha, não, você pode sim. Por quê? Claro que você pode. Pega e faz. Hoje ela faz ginástica, né, comigo também. Mas assim, mesmo em casa, a minha filha menor, a Helena, que tem 3 anos, né? Ai, mamãe, eu não quero isso, ou tenho medo disso. Não, você pode, você é capaz, vai lá, né? Às vezes, se eu não tivesse tido essa vivência do esporte, eu ia falar, ai, não, vem aqui que a mamãe pega no colo. Ia ser diferente, sabe? Então, eu Então, assim, aí é um ponto que eu queria até começar a ter falado no começo da outra live que a gente estava fazendo. Mas que a família, ela é fundamental no esporte. E principalmente no esporte de alto rendimento. Porque se a mãe passa a mão na cabeça, a criança não vai ser um atleta de alto frustra, rendimento. né? E Não perde vai. a vontade, desestimula, né? Sim. Então, assim, e hoje eu vejo o quanto os pais são chatos. Meu Deus do céu, na minha época, minha mãe nem sabe como que é meu ginásio até hoje, sabe? Porque meu ginásio fica lá, tipo, num prédio. Minha mãe nunca foi lá, sabe? Minha mãe falava com a minha técnica de coisas que elas gostavam, mas nunca falou de mim, sabe? Nunca fui o assunto. E hoje eu vejo que os pais se intrometem de uma forma dentro do treinamento que é até chato e incomoda o técnico, porque parece que a gente não tem liberdade para fazer o nosso trabalho. Tira a autoridade. Tira a Tira a autoridade. autoridade. Né? Esses dias eu fiz uma analogia com uma prof minha da ginástica, eu acho que me ajuda na ginástica, uma auxiliar, a Júlia, eu acho que ela até aí, acho que foi com ela que eu falei. Eu falei para ela assim, que as mães. Não, acho que foi com a Verônica, numa assessoria do curso, eu tava falando com ela assim, que eu não deixo os pais das minhas ginastas participarem da aula. O que eu permito, eu não trabalho com rendimento hoje, mas o que eu permito é que eles assistam a primeira aula para que eles conheçam um pouco mais do esporte, porque às vezes é novidade, para que eles entendam como que a prof conversa com as crianças, como que se dirige para as crianças, para saber que elas têm um momento de tomar água, de ir ao banheiro, aquela coisa assim, de mais assim, entender o processo da aula, nesse Sim. sentido, né? Mas eles podem assistir lá no cantinho deles, quietinhos, de boca fechada, só observando. Eles podem assistir uma aula, a primeira aula. Se eles não assistirem a primeira aula, eles não podem mais assistir. Por quê? Porque eu sou chata? Não, é porque tira a autoridade da professora e existem Perfeito. duas situações. Ou a criança se retrai porque ela fica com vergonha que a mãe tá ali, ou ela vira um pavão, que ela quer mostrar Exato. tudo pra mãe, Tudo. né? Ela precisa aparecer. E aí é uma situação muito ruim. E as outras, porque você perde toda a sua autoridade enquanto professora, né? E aí, e as outras meninas que não estão com as mães ali? Como que ficam? Aí você está Perfeito. trabalhando o que com essas crianças? O que você está ensinando para elas? Eu penso nisso, Perfeito. sabe? Então eu não permito por causa disso, né? E eu acho que daí a analogia que eu ia falar antes era isso. Por que a gente não pode assistir a aula na escola? Nossa! Perfeito! Não tinha parado pra pensar nisso? Por É isso. quê? Por que você não pode ir lá assistir a aula da sua filha, a aula de educação física que seja? Por que o professor não deixa? Por que você não pode ficar na aula? Por que a professora não deixa você passar uma tarde com a sua criança, com a sua filha lá na escola? Porque você vai atrapalhar. A criança vai dispersar, vai perder o foco, não vai render o negócio, né? Então, Você assim, matou. Perfeito. sabe? Então, tipo assim, é por isso, é um esporte, que nem no meu caso, não é competição, mas tem regras. As Sim. regras foram feitas para ser cumpridas, né? Não Sim. discutidas, né? Eu tô bem com palavreado de mãe agora, né? Não, Mas assim, mas ótimo, sabe? Porque você é técnica e mãe, então você consegue vivenciar esses dois lados. Perfeito, perfeito. Eu nunca tinha parado para pensar nisso da escola. Mas é isso, é o real. E aí eu acho que às vezes, como o esporte parece uma coisa um pouco menos responsável que a escola, de repente eles se sentem no direito de falar, né? De atacar, enfim, sei lá, o que passa na cabeça.
E eu vejo assim, por exemplo, tratando o esporte como uma atividade extra, mas assim, muito extra, entendeu? Muito assim. Ai, às vezes os pais têm final da aula, deixa o filho até mais tarde. A gente tem situações assim, né? Então, assim, eu vejo a gente como realmente colocar alguns limites nesse sentido. E é no sentido do desenvolvimento da criança. Eu vejo assim que isso, se você parar para pensar e pontuar tudo isso, é para o bom desenvolvimento dela, é para o bom rendimento da aula, mas é focado no desenvolvimento dela. O objetivo final é esse, não é em mim, né? Eu estou trabalhando, se tiver o pai lá, eu vou trabalhar, se o pai não tiver, eu vou trabalhar também. Mas e a criança? A criança vai se desenvolver igual se o pai estiver lá? E o nosso objetivo de trabalhar com criança é qual? Qual que é o sentido de se fazer o trabalho que a gente faz, então? Né? Eu penso por aí, eu acho que é por aí, assim, da questão, como eu lido com os meus pais. Mesmo quando eu trabalhava com competição, era a mesma coisa. As mães botavam a cara lá na porta do ginásio, eu fazia assim para elas, tipo, não acabou. Elas ficavam lá esperando. Por quê? Não é porque eu sou chata, mas é porque as meninas perdem o foco. Elas perdem o foco. Na escolinha, no projeto, por exemplo, é um pouco menos, né? Assim, a questão da competição, não é tão assim. Mas trabalha esse foco do mesmo jeito. E o foco delas é para a vida, não é só para ginástica. É para a vida, gente. É o que a gente estava falando antes, acho que na outra live. Na outra live. Ai, gente, É uma fugiu. construção para a vida, mas é uma construção para a Não é vida. ginasta, é um ser humano, É um ser humano. né? Acho que isso é. Gente, já passamos meia hora da segunda live. Pri, então vamos fazer o seguinte, vou te dar aí uns 2 minutinhos para você fazer umas considerações finais. Fala o que você quer falar, se você quer, o que você quiser falar. A bola é tua agora. Ah, meu Deus. Bom, se alguém tiver uma pergunta, pode fazer também. Mas assim, Isso. eu acho, até a Andressa que tá aqui é minha estagiária, que ela é filha da Sandra de São Paulo, da Federação Paulista. Foi ginasta e hoje é estagiária, mas é técnica, né? Uhum. Eu acho que eu tenho uma maneira peculiar e diferente de trabalhar. Porque eu acho que a gente tem que buscar, falando de alto rendimento, mas que sirva para escolinha e trabalho de base também. Eu acho que a gente tem que buscar, primeiro, isso que a gente estava falando do ser humano. Segundo, a compreensão dos exercícios, elas precisam vir primeiro de uma maneira cerebral e depois isso passar para o corpo. E a parte da emoção, ela deve ser passada para o corpo para que depois ela possa ser entendida na cabeça. São coisas diferentes. Então, o que eu quis dizer? A técnica, ela deve ser entendida na cabeça primeiro, para que a ginasta depois sinta no corpo e aquilo seja um processo de noção corporal que ela tenha na cabeça guardado. Mas quando eu vou trabalhar a parte artística, eu trabalho um outro lado do cérebro. E eu trabalho o lado que o meu corpo precisa sentir. E aí depois o meu cérebro entender o que eu senti. Que são duas coisas que a gente trabalha na ginástica. Exato. São duas coisas que a gente trabalha na ginástica que precisam ser trabalhadas, porque a ginasta precisa do técnico, mas a ginasta precisa do artístico. Então, o desafio é como você vai fazer isso em poucas horas, né, que a gente tem com as ginastas. Mas eu acho que essa é a minha forma de trabalho na ginástica. E com os meus alunos também, de personal, porque os meus alunos fazem umas coisas piradas também, que saem do convencional. Mas eu acredito que seja isso. Talvez a minha consideração final para a gente amarrar as duas lives. Você tem que trabalhar a técnica de uma forma consciente e trabalhar a parte artística de uma forma que ela sinta, né? Tem uma pergunta aí, né? Vamos ver. Ó, não sei se é para mim ou para você, Pri, mas você é convidada, acho que você vai responder. Tá bom. A gente responde junto. Como vocês atentam o olhar para saber que uma pessoa chegou no seu limite físico? Olha, eu vou falar pelos meus alunos de personal. Você acaba conhecendo. Fala. E por mim também, né?
Porque eu fui ginasta, então assim, acho que eu vivi muito isso. E você tem alguns dias, eu sempre fui muito caxias, mas eu também dava migué, sabe? Eu não fui, óbvio, eu sou um ser humano. Tinha dias que eu tava cansada, eu não queria fazer. Então aquilo fica, é o que eu acabei de falar do emocional, você sentiu no corpo, sabe? E pelos meus alunos de personal, gente, você percebe se a pessoa tá no limite ou não tá, sabe? A ginasta, você sabe que ela pode dar mais. Você começa, é o que a gente tava falando, você vê primeiro o ser humano e depois a ginasta. E ali, como ser humano, a pessoa tá dando migué, né? Você percebe nos atos, no olhar, na fala, no treino, né? Você sabe também quando a pessoa realmente não tá bem. Você sabe. Agora, hoje mesmo de manhã, minha mãe tava fazendo aula comigo. Ai, não sei o que, não sei o que. Ela falou, mãe, para de mimimi, vamos. Sabe? Então, enfim, agora fala você, Lu. Então, eu concordo, compartilho da sua opinião e que a gente conhece muito assim. Por exemplo, assim, muitas. Às vezes acontece assim, de mães falarem assim, por exemplo, de alunas de tanto de escolinha quanto de rendimento. De mães falarem assim, ai, gente, mas a minha filha é muito mole, ela assim tem preguiça, sabe? Ela não. Ai, prof, eu percebo que ela, ai, quer dormir, assim, meia molenga, sabe? Quando a pessoa fica, Sim? assim, meio sem atitude, ah, mãe, eu quero... E na ginástica, tipo assim, como assim? Não, nunca tive esse problema. Inclusive, às vezes, né, tem aquelas, inclusive, é uma das que mais, sabe? Então, assim, a gente conhece as nossas ginastas. E, Exato. às vezes, elas estão dando esse migué em casa. Também. Né? E quando elas querem fazer isso na ginástica, é o momento que você percebe que você pega a pessoa no ato ali, né? E a gente percebe, a gente cria um vínculo. Eu vejo assim, vou dar um exemplo hoje. Eu tô indo malhar de manhã, tô indo treinar de manhã, né? Eu tenho uma ex-ginasta que tem que treinar quase no mesmo horário. Eu acho que ela não tá aqui, a Maíra Valduga. Tinha uma ginasta, ela era minha ginasta de torneio nacional, assim, fomos para torneio nacional. E ela, se eu vejo ela treinando com o personal, que ela faz personal, se eu bater o olho nela, eu já sei. Se ela Ela tá tá dando o disponível. máximo dela, ou se ela tá naquele dia que, tipo assim, nada vai. Inclusive, hoje eu fui fazer um abdominal no GHD e o personal dela tava fazendo aquele agachamento búlgaro, acho, com a perna atrás. Banquinho. Aham. No banco. Isso. Aí daí eu falei assim, ô Júnior, coloca a Maíra pra fazer espacato no banco aí, sabe? Brinquei com ela. Porque eu via que ela tava assim, sabe? A gente conhece as nossas ginastas. E quando a É. gente tem a gente consegue criar esse vínculo com elas, é muito fácil essa percepção. É muito fácil. Às vezes a ginasta tá entrando no ginásio, tá chegando, você já fala, hoje Hoje veio vai ser o de dia. jeito. Ou, tipo assim, ela entra no gás. Você fala assim, hoje o treino vai. Só série cravada. Sabe? Então, assim, a gente conhece. É uma coisa assim... Não tem muito, assim, acho que outras palavras para falar. É esse vínculo, esse contato que a gente tem com elas que possibilita. E Tem tem mais também, uma aqui, né? ó. Tem também, assim, a ginasta que fica muito brava quando erra, né? Então você percebe que ela tá brava porque ela quer fazer mais, né? E tem ginasta Exato. que, tá tudo bem, errei. Nossa, eu gosto mais das que ficam bravas porque errou e tenta fazer de novo. Mas tem limite, né? Não É. pode também. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Qual a Qual é a idade idade limite? limite para iniciar a ginástica? O que você acha, Pri? Olha, eu acho que não existe idade limite para começar a ginástica. Mas competitiva, eu acho que você precisa ter assim um limite, sim, exatamente pelo tudo que a gente estava conversando nas lives. Por essa Porque, por exemplo, construção de trabalho, né? a ginasta no juvenil ela tem que estar pronta. Então não dá para ela ter 13 anos e começar a entender o que é uma meia ponta, a entender o que é trabalhar com manejo, a entender o que é trabalhar repertório de movimento, repertório de parte emocional, sabe? Então, eu acho que tem que ter tempo para que ela chegue no juvenil pronta. Então, é uma coisa assim.
até, né, continuando esse assunto, se a gente for parar para pensar, hoje estudando a ginástica, estudando o código, estudando essa preparação, a gente pode pensar numa média de 8 anos de preparação de ginasta. Por quê? Porque elas começam a competir lá com 8, 9 anos, né? Que é a categoria pré-infantil. E quando elas chegam no adulto, que elas vão entrar no adulto, que deveria ser o top, né? A fase top delas, elas estão com 16. Então, elas teriam esses 8 anos de preparação aí, né? Lógico que não é sempre assim, mas teria esses 8 anos de preparação aí. Então, assim, pense em 8 anos, o quanto você constrói em 8 anos, né? Então, assim, eu quero até dar os parabéns. Eu tenho uma aluna do curso, a Dominando a Ginástica Rítmica, que é a Verônica. Ela dá aula para mulheres de 40, 50 anos de ginástica. Que graça! Ela é top. A Verônica, que estava na live da semana passada comigo, para contar a história dela. Ela dá aula e, assim, quando ela me falou isso, eu fiquei assim, gente, não pode parar, entendeu? Então, para começar, eu acho que não tem idade, realmente, como você falou, porque os fundamentos da ginástica, eles são para a vida. É aquilo que a gente está falando desde o início da primeira live. Né? São é o tema vida, da live, né? Quando a gente fala de competitivo, é outra coisa. É outra coisa. Mas, né, a nossa modalidade é top, né? A gente pode fazer qualquer idade. É muito gostoso. Então, acho que é isso, Pri. Vamos ver. Com quantos anos vocês começaram? Com quantos anos você começou, Pri? Comecei com 5. Que bonitinha! Eu tinha 9 anos, eu acho. Com 9. Eu comecei com 5 e encerrei a minha carreira com 16. Ó, a Lari tá aqui. Nossa, com 16 anos você parou? Passada. Sim. Super nova. Super nova. Justamente por muitas dessas coisas que nós falamos aqui, né? Caramba, agora eu quero fazer uma live com você para saber tudo isso. Ai, Jesus, tá bom. Pri, mas eu acho que é isso então, né? Ok, vamos fazer outras lives, que eu vou querer saber da sua vida de ginasta. Tá bom, então. Ó, quero te dizer assim que você é uma pessoa muito especial. Demais, demais, demais. Que eu admiro o seu trabalho. Mas não é nem o trabalho. Eu admiro você como pessoa. Que eu acho que o que eu aprendi com a ginástica é que primeiro a gente olha para o ser humano. E depois para as qualidades que ele tem. Ah, se ela é uma boa professora, se ela fala bem, se ela dança bem. Primeiro você tem que ver o ser humano, né? O coração da pessoa, a alma da pessoa, o que ela fala, o que essa pessoa tem por dentro. Porque não adianta ser linda por fora. Sim. Assim. E esses olhos aí, credo. E ter o biotipo, né, da ginástica. Ah, você tá falando de mim? Achei que você tava falando de uma... Não, tô falando de você aí, com esse muito obrigada. Aí. Não, tô brincando. Mas assim, sabe, eu admiro demais, assim, o seu trabalho. Mas ainda, primeiro, a sua pessoa, entendeu? Porque eu acho que é isso que grita. Porque no momento do difícil, no momento da dificuldade, o que vai falar alto é o que você tem lá dentro, né? É o que a pessoa é por dentro. Então, eu queria muito agradecer você, primeiro, por ter aceitado, né? Participar da live, compartilhar aqui a sua história, que nem eu falei lá no comecinho, quando a gente começou a primeira live. É muito importante, a gente tá quase acabando a segunda, compartilhar a história, porque as histórias conectam as pessoas e as histórias inspiram. E às vezes uma pessoa hoje, se a gente conseguiu inspirar uma pessoa que está aqui assistindo, é o suficiente. E às vezes a pessoa tá faltando um pouquinho para um passo, ouvir alguma coisa para que ela possa dar o passo a mais, sabe? Avançar alguma coisa na vida. Então, assim, a minha única coisa para falar para você é muito, muito obrigada por ter compartilhado e ter participado e ter aceitado estar aqui, compartilhar a sua história, contar um pouco da sua vida, do seu trabalho com a gente. Bom, eu já comecei falando isso, né, na live, mas eu te admiro desde aquele brasileiro. Tenho, assim, um imenso prazer de estar aqui. E eu espero não, porque eu tenho certeza que sairão desse novo fruto de amizade da quarentena
muitas, muitas e muitas bênçãos. Eu tenho certeza, porque o seu trabalho também é um trabalho muito responsável. É um trabalho, nossa, que eu admiro demais, porque trabalhar com a base não é fácil e é um trabalho que a gente precisa fazer. E essa ideia que você teve de transmitir o seu conhecimento, que não é pouco, eu acho extraordinário, porque eu acho que vivemos numa época de compartilhar as coisas. E ideia sensacional. Vai sair um bom fruto disso aqui, você vai ver. Com certeza. Ai, Muito gente, obrigada. então, muito obrigada, Pri. Nossa, demais mesmo. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, os meus seguidores, os seguidores da Pri, as alunas, as suas alunas do personal, suas alunas da academia, suas alunas de tudo que você faz um monte de coisa. Você é uma mulher eclética, né? Então, assim, agradecer todo mundo que estava aqui prestigiando, porque é muito legal quando tem, assim, bastante gente, quando tem, né, o pessoal comentando, que se envolve mesmo, né? Então, assim, obrigada. A gente vai fazer outras, estamos firmando aqui esse compromisso e a gente tem muita coisa para fazer pela frente aí. Beijão. Beijo, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Fizemos 2 lives. Foi Nossa, muito bom. mas Beijo. falem. Tchau, gente. Tchau.